2 Pedro, capítulo 1, verso 20, ele diz: saiba, porém, primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. No versículo 21 ele diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Antes, homens santos falaram por Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, hoje nós vemos pessoas entregando profecias meramente por sua própria vontade, apenas para colocar o seu ego nas alturas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você tenha cuidado com falsos mestres, falsos profetas, pessoas que se dizem estar falando em nome de Deus, pessoas que se dizem estar sendo boca de Deus, mas na verdade estão falando profecias por mera vontade humana, por mero ego, apenas para que essa pessoa venha estar num pedestal. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, diz que nenhuma profecia nunca, jamais, foi dada por vontade humana. Então, todas as profecias dos profetas bíblicos, todas as profecias que nós encontramos na Bíblia, foram pessoas usadas por Deus e foram pessoas que falaram movidas pelo Espírito de Deus. Mas nós vemos nos últimos dias pessoas não movidas por Deus, pessoas não movidas pelo Espírito Santo, mas pessoas movidas por si mesmas, movidas pelo próprio ego, falando em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, que na verdade são coisas da sua própria mente, coisas do seu próprio coração, coisas do seu próprio ego. Então, isto nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas. Por isso que o apóstolo Paulo é bem claro em Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado. Então é preciso nós termos cuidado. Nós realmente provar os espíritos. É nós provar os profetas. Se aquela mensagem, se aquela profecia, se aquilo que ele está dizendo provém de Deus ou não. E o apóstolo Paulo ele prossegue. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então muitas pessoas estão reunindo um rebanho de pessoas ao seu redor, à sua volta, e falando coisas, profetizando aquilo que Deus não está falando, usando o nome de Deus em vão, falando coisas do seu próprio coração, coisas da sua própria mente, e dizendo que é Deus. E nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo e não contribuir para que esses falsos profetas venham prosseguir enganando pessoas e sendo enganados. Então, nós temos um papel fundamental como servos do Senhor,
como igreja de Deus, de não permitir que sejamos enganados por falsos profetas, por homens de Deus, entre aspas, por profecias meramente humanas. Então nós estamos vendo nos últimos dias uma banalização do dom da profecia, uma banalização do dom espiritual, o dom da profecia. E nós, como igreja, precisamos estar alerta. Então, o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, ele foi bem claro: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos provêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E qual é a forma de nós provar esses espíritos, se provém de Deus ou não? Qual é a forma de nós provarmos se é um falso profeta ou não? Se as profecias provêm de Deus ou não? Primeiro, pela palavra de Deus. Nós podemos, através da palavra, pelo crivo da palavra de Deus, julgar, provar se aquela profecia, se aquele profeta está falando pela boca de Deus ou não. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. E o Salmo de número 119, verso 105, o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos estar atento, nós precisamos estar alerta aos falsos profetas, aos falsos mestres, às falsas doutrinas que vêm travestidos de profecias, que vêm travestidos de como fossem ovelhas, como se como se provém de Deus, como se viesse de Deus, mas na verdade não provém de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles tinham a incumbência, a missão de alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo quanto aos falsos profetas, contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou para que nós possamos estar alerta contra os falsos profetas. Então, nós vemos muitas pessoas usando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus vai mudar a situação, vai mudar a circunstância, vai curar, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que Deus vai prosperar, mas na verdade isso é falsa profecia. Isso é espírito que não provém de Deus, é um espírito mundano. Então, nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos colocar em prática os ensinos da palavra do Senhor. Nós precisamos colocar em prática aquilo que os apóstolos nos ensinou. E o que foi que os apóstolos nos ensinou? Os apóstolos nos ensinou que nós deveríamos estar atentos, que nós deveríamos ter cuidado contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, entrará no reino do meu Pai. Aí o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que naquele dia muitos virão e vão me dizer: Senhor, em teus nomes nós expulsamos demônios,
em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos. E o Senhor Jesus, ele disse, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, nós precisamos estar atento a esse acervo de falsas profecias, a esse acervo de falsos profetas que estão usando o nome de Deus em vão, que estão banalizando o dom da profecia. Então, meu irmão, não tenha medo de realmente confrontar qualquer falso profeta. Não tenha medo de confrontar pessoas que dizem estar falando pela boca de Deus, pessoas que dizem estar falando por Deus, mas que a mensagem não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Nós precisamos valorizar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo de Deus, dar mais ênfase à palavra, dar mais ouvido à palavra de Deus. E muitos cristãos estão sendo levados por falsos profetas, por falsos ensinos, estão guiando a sua vida por falsas profecias que receberam de falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos mais ser como crianças, levado de um lado e para o outro por todo o vento de doutrina. Não, mas que nós devemos crescer em tudo na verdade, na palavra e naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Então, quando você vê pessoas, homens que se dizem homens de Deus, dá muito ênfase à prosperidade, dá muito ênfase àquilo que é do mundo e não dá ênfase à palavra, não dá ênfase ao seu Jesus Cristo, essa mensagem não provém de Deus. Então, que nós possamos levar a sério aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, ele diz que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção e para a educação. Então, que nós possamos realmente estar atento ao tipo de mensagem que pessoas estão transmitindo para o povo de Deus, que pessoas estão transmitindo para a igreja. Esses ensinos que não têm base na palavra do Senhor, que não têm base nas Escrituras, não devem ser levados a sério. E eu encerro esta mensagem, esta reflexão, com as exortações que os apóstolos nos deixou, com os ensinos que os apóstolos nos deixou. Então, 1 João capítulo 4, o apóstolo João, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Colossenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo lhe diz: tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vã sutileza, segundo os rudimentos do mundo, segundo as tradições do mundo, e não segundo Cristo. E 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e verso 21. Saiba, porém, primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias que estão registradas na Bíblia, tanto
no Velho Testamento quanto no Novo Testamento não foram profecias vindas pela vontade humana, vindo do ego humano, vindo do coração humano, vindo da mente humana. Não, foram profecias que provém de Deus, movido pelo Espírito Santo. Mas as profecias que nós vemos hoje são movidas pela vontade humana, movidas pelo ego das pessoas. São pessoas que dizem coisas do seu próprio coração, da sua própria mente, dizendo que é de Deus, mas na verdade não provém de Deus. Então que você tenha cuidado e coloque em prática aquilo que os apóstolos nos ensinou, aquilo que a Bíblia nos ensina. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.